está entrando no ar. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. Opa, olá, muito boa noite a você, ouvinte, internauta do YouTube, da web de um modo geral, da internet. Muito boa noite, hoje é dia 15, terça-feira, dia 15 de setembro de 2015, e está no ar mais um programa dos Antenados na Jogada. Aqui diretamente no YouTube para você, a gente faz o programa nessa terça-feira. Eu já dou meu boa noite, meu olá ao Salvador Rangel. Salvador, boa noite, você gosta de futebol europeu, Salvador? Boa noite, David Sharp. Olha, uma pergunta boa. Gosto muito do futebol europeu. Você acompanha os torneios lá? Você acompanha a Champions League, essas coisas? Nesses últimos meses eu não tenho acompanhado porque tenho aí feito alguns trabalhos durante o final de semana. Sempre à tarde, né? O negócio também é muito à tarde, né? E final de semana também tenho trabalhado um pouco, então não tenho acompanhado muito. Mas gosto muito, acompanhei durante muito tempo o futebol europeu. Futebol muito bem jogado, muito disputado e, claro, com os melhores talentos do mundo. Com dinheiro tudo fica fácil, né, Salvador? É verdade. Então vamos falar sobre isso, a rodada da Champions League de hoje. E para falar sobre isso e também sobre o Fogão que joga hoje. Hoje tem jogo do Botafogo. Eu chamo ele pela primeira vez. Ele que não é nada menos, olha que responsabilidade, hein? Nada menos que o comentarista da verdade. Muito boa noite, Lucas Haddad. Boa noite, David. Boa noite, Salvador Rangel. Bom pra Dedéu. Boa noite pra você que ouve pelo YouTube. Ou boa tarde ou bom dia. Eu não sei quando você está ouvindo, né? Todavia eu agradeço, né, por esse bope a nós aqui. E, David, sobre o Botafogo que recebe o Oeste, sabe quantos pendurados o Botafogo tem, David? Quantos pendurados? Vamos lá, quero ver. São 4 atletas pendurados com 2 cartões amarelos. 4 atletas pendurados, eu quero ver a importância desses atletas para o elenco, para o time principal. São o zagueiro Renan Fonseca, Serginho, William Arão e Sassá. Sassá que vem sendo mais do que o talismão, o amuleto. Tá pegando fogo, o cara tá metendo gol de quanto é jogo, gol da vitória, gol no último minuto. Resolvendo tudo, né? Tá resolvendo. Tirando esse último jogo agora, ele resolveu os últimos dois. As últimas 2 vitórias do Botafogo contra a Vitória e também contra o Paraná Clube. Perfeito. Então é pra ficar ligado, né? É pra ficar ligado, mas como eu disse, eles vão pro jogo, né? A gente vai passar a escalação do Botafogo em breve e também os resultados da Champions League. Champions League é essa que só está sendo transmitida pelo Esporte Interativo, né? E muita gente está reclamando que não está conseguindo ver porque suas TVs, suas operadoras de TV a cabo não têm esse canal. A gente vai comentar também sobre isso, porque não envolve só o esporte, envolve a comunicação. E David, devolvo para você o apresentador, comentarista, enfim, o empreendedor que não perde o charme. O empreendedor que não perde o charme. Tá empreendendo, a garota ali se reunindo com... Enfim. Estamos todos, né? Estamos todos. Sem parar. Sem parar. Empreendemos e torcemos. Sem parar. Sem parar. Olha só. Ô Lucas, esse Cristiano Ronaldo, cara, a gente fala aqui, o cara... É aquele que vale 12 caças Gripen? Ou 13, né? Sei lá, 12 ou 13. Lucas, o cara é bom mesmo, né? Se vale 1 bilhão de euros, aí é uma coisa que a gente vai ter que discutir, que acho que não chega nem a uma conclusão final realmente, porque o cara vale o que a gente vinha falando até isso aqui em off, né, Lucas? O cara vale aquilo que pagam por ele, né? Aquilo que ele gera de receita, certo? Perfeito. Então, se o cara realmente gera uma receita que compense isso, o cara vale 1 bilhão de euros. Mas o cara é bom demais, Lucas. Hoje, na estreia do Bayern de Munique, não vou tirar ele do Real Madrid. Não, $1 bilhão já tá no outro time. Não, nada disso. Na estreia dele pelo Real Madrid, ele meteu 3 gols e fica apenas Lucas, do gol número 500. Um gol do número 500 e o Real goleou o Shakhtar Donetsk por 4-0. Pois é. A gente vai falar de outros resultados aqui. Já postamos aqui no Facebook um lance curioso que aconteceu com o Podolski hoje.
na derrota do Galatasaray pro Atlético de Podolski Madrid. que não é esse que tá do seu lado, não, né? Não é o nosso cachorro aqui. Também, né? Porque também é. Também é. Tá dormindo agora. A gente fala pra caramba, ele tá dormindo. Quando a gente Ele não tá adora. falando nada, ele tá feliz. Nossa voz é sonífero pro É cachorro. o canto dos anjos. Ah, que maravilha. Só espero que não seja pro nosso querido ouvinte internauta também, né? Espero que Espero que o preste pessoal atenção fique na ligado, gente. fica ligado. Deixa o Podolski dormir, só pros cachorros que funciona. Tipo aquele apito de cachorro, sabe? Que só o Só cachorro eles ouve. ouvem, exato. Exatamente, nesse caso é o contrário. Vai, Lucas, prossiga. Não, mas é isso. A gente aqui postou na facebook.com/antenados na jogada, que é a nossa página. E eu falo pra você, amigo, foi uma furada. Enfim, David Sharp. Podolski, Lucas Podolski, o camisa 10 da Alemanha, campeão mundial, por mais que não fosse titular, era o camisa 10 da Alemanha, campeão do mundo aqui no Brasil em 2014, conhecido também como ano passado. Salvador, tá na hora do primeiro intervalo, não tá? Então a gente vai rapidinho até pra falar do Botafogo. Lucas, o jogo do Botafogo é que horas hoje mesmo? O jogo do Botafogo hoje, David, ocorrerá às 21h30. 21h30, horário também do último jogo. Dois jogos já começaram, né? Estão no intervalo. E o Bragantino tá 1-0 no Macaé. Esse jogo começou o segundo tempo. E no intervalo ainda Ceará 1, Bahia 1. Muito bem, então falaremos primeiro do jogo do Botafogo, porque 10 jogos hoje. é o que acontece agora dos clubes cariocas, e depois tem muito mais fora também. As notícias de Flamengo, Fluminense e Vasco, que jogarão nesse meio de semana, jogarão amanhã e quinta pelo Campeonato Brasileiro, pela Série A. Então, Salvador Rangel, aqui no programa dos Antenados na Jogada, ninguém perde nada, porque nós torcemos sem parar e acompanhamos sem parar tudo também. Vamos, Salvador! Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Pois é, voltamos aqui com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E olha só, falando primeiro de Série B para depois puxar o Botafogo, que joga hoje contra o Oeste de Itápolis, eu queria saber dos Lucas Haddad, não. É do Lucas Haddad, é um Lucas Haddad só. Só um. Até porque eu tô gordo também, não quer dizer que eu sou dois, né, dele? Eu entendi todo o veneno seu contra mim agora. Não foi, é porque é como é Lucas. É mais de um. Não, se você fosse um só, seria Luca. Também tem a ver com a questão do peso, né? Poderia distribuir até em 3 isso aí, né? Não, também não. Aí pesa, também não dá, né? A gente tem que lembrar que músculo pesa mais que gordura. Isso é verdade, isso é verdade. Então, realmente, você é um cara... Você é um cara troncudo, realmente. Você é um cara de presença. Olha então, lá que vão pensar, cara troncudo. Segue o jogo aí. Vão pensar besteira. Eita, fé, eu acho que a gente tá viajando um pouco Tá demais. tá igual o mídia social do Fluminense, que falou que o Fluminense vai receber o PAL, que é o Palmeiras. Que coisa, hein, Lucas? Aí também os caras zoam e ninguém sabe por quê, né? Exatamente. Aí o Twitter do Fluminense compartilhando isso. O Fluminense agora recebe próximo jogo PAL, em letra maiúsculas, PAL que é o Palmeiras. E o cara botando abreviado, fica aquele termo dúbio. Né? Mas enfim, esquece o fato de você ser pesado e você ser 2, porque você é apenas 1. Então, vamos saber de você, Lucas Haddad, os resultados e os jogos da Série B de hoje. Então vamos lá. Bragantino 1, Macaé 0. Já começou o segundo tempo. O Ceará 1, Bahia 1. E aí, David, nenhum jogo ainda começou, só esses dois. 8h30 ou às 20h30, né? Como é popularmente conhecido às 8h30. CRB e América Mineiro. Criciúma e Sampaio Correia, Luverdense e Paraná Clube, Náutico e Atlético Goianiense, Paysandu e ABC de Natal, Vitória e Mojimirim, Boa Esporte e Santa Cruz, Botafogo e Oeste. Legal. Lembrando então, que Botafogo... teremos rodada completa hoje. Completa, são os 10 jogos.
Às 21h30 é Boa Esporte Santa Cruz e Botafogo Oeste. Todos os outros são às 20h30, 8h30. Então, ao vivo agora, no momento, não ao vivo porque não estamos ao vivo para o público, mas ao vivo pra gente apenas. Agora. Bragantino e Macaé, 1 a 0. Ceará e Bahia. 1x0 Bragantino no Macaé. E Ceará e Bahia. Olha o Macaé se é complicando. ótimo resultado pra quem tá ali em cima, brigando. E o Ceará empatando com o Bahia. É, Empate o Bahia- é sempre bom, né? Campeonato de pontos corridos, empate Claro, é sempre bom, claro. né? Pra todo mundo, né? Ruim Menos, pro Exato. menos pra eles. O Macaé, infelizmente, tá perdendo, né? Que é do Rio de Janeiro. Do estado do Rio. Já não bastasse a gente não ter nenhum representante do Rio na Série D, que todo mundo foi eliminado. Na Série C, o Madureira tá a um jogo da vida ou da morte, né? Contra o Guaratinguetá. Enfim, é confiar no Botafogo e, enfim, no Flamengo, que tá fazendo campanha boa. Então, muito bem, Salvador, falando agora de Botafogo, que joga às 9h30 da noite, como bem falou Lucas Haddad, vamos botar aqui a vinheta do Fogão, que na verdade hoje tem homenagem e mais do que justa a Jefferson, que completa 400 jogos com a camisa do Fogão, do glorioso alvinegro de General Severiano. Então, Salvador Rangel, olha o Fogão aí! Lucas, e que marca legal, né? Ele celebra o Jefferson, é claro, uma marca como essa, mas ele quer mais, hein? Ele espera chegar perto do caminho que seguiu e trilhou Rogério Ceni no São Paulo. Aí vai ter que jogar quase mais que o dobro disso, né? Rogério Ceni tem pra lá de muito jogos, jogo. né? Rogério Ceni, acho que se eu não me engano, ele passou de 800 jogos, né? São 800 só? Eu acho que Achava são até que 800. serão mais, aqui. Eu vou até atrás disso aqui. A gente tem que... Vai atrás. Eu sei que ele quer chegar nos 500 e quem homenageou ele foi o Louco Abreu, né? Louco Abreu, com muita justiça, homenageando Louco Abreu, que também deu muita alegria ao torcedor botafoguense. E lembrando, David, que hoje nada melhor do que uma vitória. Vale lembrar que o Jefferson tem apenas 32 anos e 32 anos para goleiro dá para ele jogar bastante, né, Lucas? Dá para dizer o Rogério que o Ceni Dida tá com quanto? A gente comparou com o Rogério... 42 o Rogério Ceni. Pois é, tem isso. E o Dida tem 40, 41 também, apesar de não estar jogando mais, né? Tá na reserva do Internacional, mas tá lá, jogou até ano passado. Perfeito. E assim, o que a gente tem que ver aqui é que o Jefferson, num momento que o Botafogo está por baixo, né? O Botafogo vinha com dificuldades desde o ano passado de pagar salários. Enfim, tudo aquilo que a gente viu o Botafogo passar e continuou sendo goleiro de seleção brasileira, jogando hoje no futebol, que esse espírito de lealdade, fidelidade a um clube não existe mais, vamos ser honestos aqui, tá entendendo? Há uma diferença gritante em você completar 400 jogos no século XXI, no futebol moderno, e completar 400 jogos lá nos anos 60, como o Newton Santos já deve ter passado disso, Castilho fez no Fluminense, o próprio Zico Júnior no Flamengo, entendeu? E isso é uma coisa muito grande. O Jefferson tem tudo realmente para ser colocado entre os grandes do Botafogo, como o Manga foi, goleiro também. E os ídolos até também da linha, Newton Santos, Garrincha, que aí já não é o mesmo patamar, não tem como ser, não tem como alcançar a divindade que Garrincha e Newton Santos foram pro Botafogo, né? Eles passaram o status de ídolo, tá? Mas o Jefferson, ele pode muito bem... Ô David, a gente pode dizer que na seleção do Botafogo todos os tempos, o Jefferson é o goleiro? O Jefferson é o Manga, né? Dá pra dizer que é um outro. Pois é, eu também vou por essa vertente. Apesar do goleiro do último título, né? Do último e único, né? Título brasileiro do Botafogo de 95, ele é era o bicampeão Wagner. brasileiro, com 68. Contando com a unificação. Isso. Mas tô falando do Exato. brasileiro já a partir de Brasileiro, 71. brasileiro moderno, né? Exato. A partir de 71 é o único de 95. Que é o e Wagner. é o Wagner, exatamente. Não, eu acho que O Jefferson ultrapassou já, né? Acho que O Wagner ultrapassou. já. Apesar de não ter uma conquista do patamar do Wagner, o Jefferson, ele mostrou muito mais, como eu posso dizer, segurança, chegou mais alto na carreira com a seleção brasileira. Sim, acho que o Wagner não chegou nem a disputar jogo pela seleção, não chegou. O Jefferson, ele levou o nome do Botafogo mais longe, né? O Botafogo tem muita tradição com a seleção brasileira, de ter seus jogadores cedidos e tal. O próprio Garrincha, Newton Santos, para não falar de Zagallo, para não falar de Amarildo e de outros. E, além do mais, o Jefferson, ele francamente... Ele já parou pênalti do Messi, entendeu? Ele já, enfim, é um goleiro que... E assim como no Palmeiras, né? O Marcos em 2002, que foi o goleiro do Palmeiras. Na Série B, o Jefferson é goleiro de seleção brasileira, até então titular, não foi no último jogo contra os Estados Unidos, mas até então era.
e titular, e na Série B pelo Botafogo, pelo clube que ele diz que pretende encerrar a carreira. Aliás, Lucas, ele completa 400 jogos hoje, mas justíssima homenagem, né? Todas as homenagens são justíssimas pro Jefferson, mas ele quer completar, ele quer mais, ele quer completar 500 jogos com a camisa do Botafogo. E eu acho que dá. Dá até pra passar disso. Acho que dá pra passar disso também. Dá pra passar disso. E assim, sorte ao Jefferson, que ele continue. O torcedor botafoguense, ele não quer nem só 500 jogos, ele quer mais até. Se o Jefferson puder, o máximo que ele puder até o fim da carreira, ficar no Botafogo, eu tenho certeza absoluta que o botafoguense vai querer. Tá? Não tenho a menor dúvida disso. E David, agora o Botafogo, além de estar lutando, né, para manter o Jefferson e fazer o Jefferson aumentar a sua grande história no Botafogo, ele luta contra outra coisa hoje no jogo do Oeste. Sabe contra o que ele luta, David? Mais alguma coisa? Não sei, me diga. Não só pelo acesso, não só pelas glórias do Jefferson e tal. Ele luta contra o prejuízo contra o prejuízo de jogar em casa. Porque tem dado prejuízo, então, né? Financeiro que você está falando. Exatamente. Não técnico, financeiro. Não, ele é líder. Líder, financeiro, né? Aquele lá que é das cifras. Ou seja, o R e o cifrão. É o famoso reais. pagar para jogar. Perfeito. O Botafogo, de 12 jogos que ele teve em casa, 7 acabaram em prejuízo. Para o time que tem a maior dívida do futebol brasileiro. A coisa só piora, porque nem a arrecadação de estádio está... Time não, pro clube. Até né? Jogar está sendo um entrave. Se folha salarial, se estrutura, enfim, todos os insumos que um clube tem que levar em conta, tudo isso já gera um desgaste na folha do Botafogo, no orçamento do Botafogo. Pagar para jogar é o mais absurdo de todos. Mas tem alguma coisa detalhada nessa matéria aí? Tem, porque, sim. de fato, o estádio do Botafogo é do Botafogo, apesar de ser uma concessão, mas é do Botafogo. Então, por que está dando prejuízo assim se... Não, vamos aqui botar não tem consórcio, por exemplo, como o Fluminense e até o Vasco agora enfrenta, né? Fluminense, Flamengo e Vasco enfrentam no Maracanã, que o Vasco está jogando no Maracanã, e aí não tem consórcio para abocanhar praticamente metade, até mais da metade da renda. O Botafogo não tem isso. Então, cadê o prejuízo? Vamos por partes. O total de jogos, os 12 jogos, 7 deram prejuízo e 5 não. Os 5 que deram, que ficaram no azul, ou no verde, né? Eles taparam o rombo, né? Principalmente o jogo do Paysandu, que o Botafogo lotou. A renda do jogo do Paysandu pro Botafogo foi 410 mil, né? Foi a maior renda que o Botafogo teve. E aí o que foi o maior público do e a maior Botafogo renda na temporada. Pois só pra você ter uma ideia, David, se você somar, lembra que eu falei que foram 5 jogos no azul? Só o jogo do Paysandu, só esse jogo, se você somar todos os outros jogos que ficaram no azul, os outros 4, que foi contra o CRB, contra o Vitória e contra o Luverdense e Náutico, né? Não chega a essa renda que ele teve contra o Paysandu. Sabe por quê? Vamos lá. Porque esgotou os ingressos. Botafogo e CRB, 146 mil. Botafogo e Vitória, 105 mil. Botafogo e Luverdense, 54 mil de renda. Botafogo e Náutico, 24 mil. Se você somar isso tudo, não bate os 410 mil do Paysandu. Né? Aí você pega aqui os outros 7 jogos contra Mogi Mirim. Lembrando que isso aí é renda líquida, Lucas? Isso aí é renda líquida ou isso aí é arrecadação total, a bruta do jogo? Porque não, arrecadação do Botafogo. Arrecadação, então é o líquido, é o que o Botafogo levou de cada jogo. Exatamente. Entendi, então o Botafogo levou do jogo contra o Paysandu 410 mil, botou 410 mil no bolso. Exatamente. Que já é uma grana boa, para ser líquida é uma boa grana. Já, exatamente, perfeito, é uma ótima grana. Olha, eu já vi muito clube que não consegue faturar 410 mil no jogo. Não mesmo. O consórcio ele já sugou muito do Fluminense, que eu já vi jogo que o Fluminense não faturou nem a metade disso. A gente já cansou de ver o Fluminense faturar 180 mil, porque ele teve que pagar não sei quanto consórcio, quase a metade. E assim, só você vê em renda de 800 mil reais. Os times vendem jogos por 800 mil reais, 900 mil reais. Não, eu tô falando renda bruta de 800 mil reais. Que joga no Maracanã, por exemplo, o Flamengo, o Fluminense, apesar dos contratos serem diferentes, ou até mesmo o Vasco agora, apesar de não ter dado. Não sei quanto é que deu a renda do Vasco Joinville, que deu um público bom. A gente pode correr atrás disso. Até no borderô. Mas, enfim, numa renda de que deu 800 mil reais, só para supor, o clube acaba levando, em média, Lucas, uns 200 mil dessa renda toda. Pois é. Porque, fora os descontos todos dos gastos mesmo com a partida, né? Enfim, com a infraestrutura do jogo e tudo mais, tem também a bocada do consórcio, né? Tem o consórcio, tem... Exatamente. Muita coisa ali que vai atravessar. E eu falo pra você consórcio, federação, tem muita coisa. Se o Botafogo conseguir fazer o que ele fez contra o Paysandu, dificilmente ele sai no prejuízo.
Obviamente não vai conseguir ter uma renda de 1 milhão por jogo, como o Palmeiras já conseguiu ter várias vezes, né? De bater a casa do 1 milhão por jogo. Mas 410 mil tá uma ótima arrecadação para o nível brasileiro de futebol, até pela política do Botafogo de adotar esse teto de salário de 70 mil, né? 70 mil, tô certo? 60 mil. 60. Isso é uma baita arrecadação, entendeu? Isso aí tem clube que vende por 800 mil jogo fora. Em 2 jogos o Botafogo consegue bancar o preço de um jogo fora, né? Que esses clubes normalmente vendem. Então, assim, se o Botafogo está estudando isso, ele está tentando criar soluções para que o apelo que o jogo Paysandu e Botafogo teve, o Botafogo e Paysandu teve, outros jogos também tenham. Então fala aí dos prejuízos, porque pelo que eu tô vendo aqui tem mais colunazinha vermelha do que... Tem mais linhazinha vermelha do que linha verde. Vamos lá, prejuízo. Contra o Mojimirim, ele saiu no prejuízo de 14 mil. Isso aqui tudo eu vou botar 15 mil, porque é 14.950. Eu vou botar arredondado. Facilita pra gente, pra quem tá ouvindo. Contra o Paraná, prejuízo de 21 mil. Contra o Criciúma, prejuízo de 47 mil. Contra o Sampaio Correia, prejuízo de 38 mil. Peraí, 47 mil contra o Sampaio? Não, 37. Contra o Criciúma. Contra o Criciúma, 47 mil. Não, e não foi o maior, prejuízo não foi o maior. Foi 79 mil contra o Goianiense, o Atlético Goianiense. Que isso, gente, é muito dinheiro, 80 mil reais de prejuízo. O salário de um cara que tu perde, né? No jogo. Entendeu? Um jogo que você deveria ganhar, você tá perdendo um salário, você tá literalmente pagando alto pra jogar. Perfeito. O teto salarial do Botafogo é 60 mil. É mais do que o teto de um jogador. É mais do que um jogador que o teto ganha. Você quer que eu fale os prejuízos que o Botafogo teve? Que ultrapassam o teto dele? Foram 3 jogos que o Botafogo levou prejuízo que ultrapassaram 60 mil, que é o seu teto de salário. Pode falar. Contra o Boa Esporte ele teve um prejuízo de 74 mil. Contra o ABC um prejuízo de 75 mil. E contra o Goianiense um prejuízo de 79 mil. E aí a torcida do Botafogo falta aquele apoio, né? Tá bom que é difícil jogar... Quer dizer, não é que não seja difícil, mas é Série B, né? É verdade. Difícil, eu falo foda assim porque... É porque, eu entendi, né? Escapou. Mas tá tranquilo. Agora, olha só. Ô Lucas, mas a torcida tem que apoiar, porque realmente é a pior média de público dos times grandes que caíram pra Série B. É a pior média de clube grande na Série B. De todos os tempos aí, desses recentes, desde o próprio Botafogo e Palmeiras em 2002. Ou seja... Tem que apoiar também, né? Concordo. E aí isso também não adianta. Tem várias vezes que. Porque o ingresso tá caríssimo, tá cobrando 80 reais do ingresso. Não é o caso. Várias vezes o ingresso tá 20, 30 reais, 15, e a galera não tá indo, né? Não tá indo em peso. Contra o Paysandu lotou porque tava barato também, né? Além de ser um fato do adversário direto. No mais, eu acredito que o Botafogo vai reverter isso. Eu acredito que é possível ter mais rendas no estilo Paysandu, que são rendas ótimas para o nível do futebol brasileiro. 400 mil por jogo é maravilhoso. Se eu conseguir manter isso, né? Mas aí é um jogo. Você vê que se pegar todos os prejuízos, já anulou esse lucro. Não anulou, não. Não anula, não? Não, lembra que eu falei para você? Que o total do lucro, você quer saber o total do lucro? Sim. 390 mil. Então o total, juntando tudo isso aí, dá 390 mil. Exato. Pelo menos. Poderia ser muito melhor. Você olha aqui, imagina o Botafogo e Paysandu sendo padrão aqui. Ia ser um lucro absurdo. Realmente não anula esse primeiro, mas também, se não fosse esse primeiro, hein, Lucas, os outros ali ia ficar páreo duro. Ia ficar páreo duro. O Botafogo e Paysandu salvou o ano de arrecadação com bilheteria pro Botafogo. Porque contra o Vitória, 105 mil, 105.500, e contra o CRB, né? Não é isso? Isso. 146 mil, enfim, foram boas arrecadações mas aceitáveis. Aí se você somar com as outras, daria Luverdense e Náutico, 54 mil, e Náutico, 24 mil é muito pouco. Isso aí não paga nem... Mas é isso. O Botafogo, no caso, já falei aqui dos pendurados. E eu digo uma coisa pra você, David. Hoje, a gente pega o Oeste tá naquela pasmaceira, tá naquele meio de tabela ali meio... talvez seja o adversário... O Botafogo tem que emendar essa sequência, tem que vencer de novo. É obrigação. O que eu falava do Mojimirim, o que eu falava do último jogo contra... Também, qual foi o... Paraná Clube? Isso. Não, Paraná Clube não. Não. Foi Mojimirim, Paraná Clube. Foi lucro, foi ótimo aquilo ali. Foi Mojimirim, Paraná e Vitória. O Vitória, perfeito. 2-1. Sim. Sassá virou o jogo. Perfeito, ele tinha que se impor para abrir, porque o Vitória era adversário direto, perfeito. O Paraná Clube foi lucro, né? Jogando fora também. Conseguiu, o Botafogo tem que emendar essa quarta vitória. Tá tudo dando certo pro Botafogo, a bola tá entrando, entendeu?
O time tá acertado. Não tá como o Flamengo, que já joga como quem chupa laranja, joga com naturalidade. Mas o Botafogo tá pegando no eixo. O Ricardo Gomes tá fazendo um bom trabalho. Tá começando a acertar o time, né? Tá começando a acertar o meio de campo. Isso que é mais importante. A volta do Elvis foi importante. Daniel Carvalho realmente tem dado muita contribuição também, né? As entradas dos jogadores aí no segundo tempo, o Sassá tem sido excelente, tem participado, não só tem feito os gols, como também tem ajudado muito na correria, no desenvolvimento do time, né? Claro, porque além do Sassá, pelo que eu tô vendo, ele tá sendo eficiente marcando os gols. Ele é um cara que é leve, é um cara que pra marcar, pra dar trabalho pro lateral adversário, porque ele cai ali pelos lados, pra dar trabalho pra saída de bola do time adversário, ele parece que é muito produtivo também nisso. Né? Um moleque novo, tem disposição. E o que eu vejo aqui, David, a escalação do Botafogo, o Ricardo Gomes, ele não divulgou exatamente o que ele vai fazer para esse jogo de hoje, mas a gente pode começar aqui a montar e a especular o que seria. Posso dar a escalação, então? Vamos ver aqui se vai bater, vamos lá. Então, você vai falar primeiro? Não, fale você a escalação. Não, eu queria só primeiro dar uma informação aqui sobre o jogo Vasco-Joinville. Lembra que eu falei? Sim. Que tinha sido uma renda muito alta, porque realmente deu um público de mais de 40 mil, etc. Eu estou tentando achar o borderô aqui, Lucas, mas olha só pela renda bruta, que foi o público presente de 41.581, mas o público pagante 35 mil, porque tem as gratuidades, né? Exato. E fora as cadeiras cativas. E a banda de gratuidade também de gente que é cupincha de alguém, da federação e tal. Também, né? mas isso é a minoria, né? O que pega mais ali é a gratuidade de menor de 12 anos. Idoso, enfim, exatamente. Deficiente físico. 35 mil pagantes e 508, 35.508. E a renda, Lucas, renda de R$1.432.035. Aí disso aí, eu quero ver quanto ficou para o Vasco, porque realmente eu quero ver o quanto ficou perto daquele jogo. Público muito maior do que Botafogo e Paysandu. Disparado. Muito maior. Disparado. Porque Botafogo e Paysandu, a capacidade... Quase o dobro. Foi 23 mil, que era a capacidade do Engenhão até ali, liberado pelos bombeiros, etc. Isso. 23 mil. Aqui deu 35 mil pagantes, ou seja, não chegou a ser quase O o dobro, mas ingresso 12 mais mil. caro ainda. Ingresso também é um pouco mais caro. Exatamente. Então eu estou tentando encontrar aqui o borderô. Então faz o seguinte... Faz o favor pra mim, Vamos lá. Eu vou procurando eu vou aqui aqui especulando e você vai especulando as Porque escalações. a informação não tem uma informação precisa. A gente sabe que isso é minutos antes do jogo. A gente não tá perto do jogo ainda faltam algumas horas pro jogo começar. Ricardo Gomes adora fechar treino também. né? Não, isso é uma coisa comum no futebol de hoje. Mas vamos lá, David, O que é mais comum no futebol de hoje? Fechar treino ou apelar pra bola aérea? Bola aérea. Bola aérea é mais comum. Né? Imbatível, né? Imbatível. Imbatível. Nem pensei 3 vezes. Pensou duas só. Só duas. Tá bom. Mas vamos lá. Como vê o fogão hoje? Como é que lateral- pode ver o fogão? Deve vir na lateral esquerda com o Jean. Aí eu já presumo que a gente vai de Jefferson, né? O Luiz Henrique vai no ataque, no ataque no lugar do Navarro, provavelmente no lugar do Navarro. E aí o treinador voltou a contar com o Neilton, que ele se recuperou, ficou 3 rodadas fora. E aí, David... Tem aqui, ó, a escalação. Vamos lá. Provável escalação. Jefferson, Luiz Ricardo. Eu ia falar ela, só que eu falei, não, vamos primeiro aqui pontuar quem pode estar. Entendi. Vamos lá. Jefferson, Luiz Ricardo, Renan Fonseca, Roger Carvalho e Jean. Camacho. Esse Jean aí substituindo o Carleto, né? O Camacho no lugar do Serginho. Serginho que estaria pendurado, que está pendurado. O William Arão, esse também está pendurado. Daniel Carvalho e Elvis. E aí vem a dupla de meias um pouco mais lentos, né? Os dois. Isso. E aí no ataque Lulinha e Luiz Henrique. Neilton fica como opção. Já tá eu recuperado. acho justo, mesmo eu preferindo o Neilton ao Lulinha, pelo que eu ouvi dos últimos jogos, porque o Neilton tá vindo de contusão, né? Então não é bom botar o cara logo no fogo. E vem numa sequência boa o Botafogo, não tá com esse desespero todo também, né? Perfeito. Não precisa também trocar os pés pelas mãos, né, Lucas? Exatamente. E o Sassá, aquele famoso talismã que vai Luiz entrar. Henrique ou o Sassá, né? Porque o nosso amigo lá, o nosso grande Navarro, ele tá fora de combate ainda. Tá né? fora de combate. Então, pra quem não lembra aqui, os pendurados eram o Renan Fonseca, o Serginho, que parece que não vai ser titular, o William Arão, né? E o nosso Luiz Henrique. Perfeito? Perfeito. E assim, sobre o que eu falava aqui, do Jefferson, o Louco Abreu homenageou, botou uma foto na rede social dele, né?
desejando felicidades ao Jefferson. E obviamente a gente também deseja que, além desse jogo dessa marca, que o Jefferson também alcance a vitória hoje, para o Botafogo aumentar a gordura, visto que os times os quais estão ali perto dele estão ali rateando. O Bahia é um deles, o Sampaio vai ter vida difícil, tá entendendo? Contra o Criciúma fora. Sim. O Vitória vai pegar o Mojimirim, já acho que é da vitória, eu já não vou dizer que não. E aí quem é o outro, David? O outro é Vitória, é o Paysandu, que vai pegar o ABC de Natal. Paysandu, exato. O Paysandu, acho que ganha do ABC. Acho que é bom o Botafogo vencer para manter a diferença. Não, com certeza. O Paysandu não perde para o ABC não, dentro de casa. No Mangueirão o jogo, então... Com certeza, concordo com você plenamente. E agora, Lucas, o Botafogo emitiu uma nota oficial aqui, criticando sabe quem? Imagino. Se você imagina... É aquele campeonato lá do Rio Sul Minas, é isso? Não. Não? Aliás, isso aí tem uma coisa interessante. Teve isso também, então? Não, teve isso também. Mas foi junto com a FERJ. Porque você sabia que olha a conspiração aí, a FERJ planeja fazer para contra-atacar essa iniciativa de Flamengo e Fluminense, fazer um Rio-São Paulo sem a dupla Fla-Flu? Eu acho que não vinga. Não pega, né? Mas eu também falei que o Rio Sul Minas não vingava e tá vingando. Então, realmente, né? Vai saber, é imprevisível. Dessa vez eu acho que eu acerto, eu acho que não vinga. Pois é. Enfim, e aí eu falei isso, mas não é sobre negócio de Suminas não, Lucas. O problema aqui agora, real, sabe qual é? É contra o presidente, na verdade não é atual, né? Contra o ex-presidente, o dentista Maurício Assunção. Pois é, Maurício Assunção, Lucas, ele foi criticado pelo Botafogo em nota oficial. Eu vou abrir a matéria aqui agora para você, Lucas, e também para o nosso querido ouvinte. O texto relata a responsabilidade do ex-mandatário na atual situação financeira do clube. Acusado de causar prejuízos financeiros e contra o patrimônio do Botafogo e correndo risco de ser excluído do quadro social, até aí nada novo, né? Não. O ex-presidente Maurício Assunção voltou a ser alvo da atual diretoria alvinegra. Após reportagem com a Assunção publicada pelo jornal Extra, o site oficial do clube publicou nesta terça-feira questionamentos sobre a responsabilidade do ex-mandatário na atual situação financeira do Glorioso. Entre os tópicos abordados na nota oficial estão o fato de o atual presidente Carlos Eduardo Pereira não ter encontrado recursos para manter a rotina do clube ao assumir o cargo, as ações trabalhistas de ex-jogadores por conta de salários atrasados, a ligação com a empresa da família de Assunção e os empréstimos contraídos na gestão anterior. O texto assinado pelo Conselho Diretor do Botafogo diz ainda que os atuais problemas alvinegros são frutos de mais do que apenas má gestão e afirma que tudo isso não irá passar em branco na história do Botafogo. Então, é o Maurício Assunção naquele discurso, aquela briga de será que ele roubou ou não roubou? Popular isso. O fato é o seguinte, eu acho que vai passar em branco sim, porque o Botafogo nem no estatuto dele tinha isso de penalizar civilmente ou a pessoa física, né? Não, o que pode fazer é excluir o cara. Excluir o cara. Infelizmente o Botafogo não tinha na época a legislação em seu... Como é que é o nome? Estatuto mesmo. Seu estatuto, perfeito. Que prevenia contra isso. Eu acho que agora vai passar a ter, né? Flamengo deu exemplo, tá todo mundo seguindo, é uma boa. No mais, eu não tenho muito conhecimento a fundo do que o Maurício Assunção fez ou deixou de fazer ali, eu não posso comentar mais do que isso. Eu só acho que não vai dar em muita coisa, não. Eu acho que se o Maurício Assunção fez besteira, vai passar em branco. Você acha que passa em branco? Eu acho que passa em branco. É muito difícil, depois do que a coisa já foi, enfim... Já deu o ano disso, entendeu? Porque é terrível, né, Lucas? É terrível a gente parar para pensar aqui que o Botafogo hoje tem a maior dívida do Brasil, superou a dívida do Flamengo, e é uma dívida que é muito maior mesmo, porque a receita do Botafogo, de qualquer maneira, já vai ser menor que a do Flamengo, né? Sim. Ou seja, então mesmo que fosse menor a dívida um pouco, em números, já seria maior a dívida porque o Botafogo arrecada menos, e a dívida consegue ser maior ainda. O Botafogo deve próximo de 900 bilhões de... Bilhões. Tá bilhões. Chegar a 1 bilhão. Chegar a 1 bilhão, perfeito, obrigado. Próximo de 900 milhões de reais e, enfim, números do último ano, né, do balanço do último ano. Perfeito. E assim, o Botafogo ele tá começando a caminhar com as próprias pernas de uma maneira correta. Botou um teto e tal. Vai demorar muito mais tempo pro Botafogo sanar essa dívida. Primeiro que
o Botafogo ele tá pegando agora um Brasil que economicamente tá na descendente, né? Sim. A gente comenta muito, porque o Flamengo e Corinthians tem maior torcida e tal, etc. Tem um público consumidor maior e tudo mais, papapá, ppp, sem levar em conta a taxa de rejeição. Mesmo que leve em conta a taxa de rejeição, ainda assim compensa com a quantidade de torcedores e etc. Ainda assim, esses clubes precisam de um patrocínio estatal. Entendeu? Ainda assim, é difícil para Flamengo e Corinthians arrumarem um master, como eu posso dizer, que sejam empresas privadas. Né? Eles estão dependendo aí de banco estatal para patrocinar. Perfeito. Isso aí envolve, vamos ser honestos aqui, vamos falar com honestidade, isso envolve muito mais contato político do que propriamente valor de marca, né? Envolve muito mais você ter conchavo, você ter influência no meio, do que propriamente ter valor sobre uma marca, ter os números acordos a com favor. o banco, com órgãos estatais. Isso, tá falando. Sim. claro. Então, assim, sinceramente... Claro que a camisa do Botafogo não vale como a do Eu Flamengo e do concordo Corinthians, com isso você, é óbvio. Eu concordo que não vale, tanto que eu ponderei. Tirando o índice de rejeição, se bota na balança, o mercado do Flamengo e Corinthians são muito maior do que de vários clubes do Brasil, também do Botafogo, entendeu? Só que se para esses times tá difícil, eles tiveram que apelar para negociatas políticas com o banco estatal, imagine pro Botafogo. Então, assim, o Botafogo pelo menos começou com esse passo de botar um teto. E até a medida também que foi satirizada pelo Porta dos Fundos, né, pelo grupo lá de humor Porta dos Fundos. Exato, e até dizem que foi em relação ao Flamengo, em relação à Adidas, foi uma medida de lançamento, lançamento do novo uniforme, nova camisa do Flamengo, o número 1. Aquele vídeo lá, né, não sei o que, camisa, não sei o que, cheio de, não sei o que, compra celular por tanto, tá barato, sei lá o que, mãe de santo, enfim, esses patrocínios pontuais. Era uma saída do Botafogo, porque realmente tem que resgatar a credibilidade de alguma forma, não tem jeito. David, eu posso falar uma coisa pra você? O Botafogo fez uma coisa nova, e se dá dinheiro, continua. Eu vou lembrar aqui pro Botafoguense uma coisa. Porque Fluminense e Unimed, nossa, eram grandes jogadores, deu 2 brasileiros, Copa do Brasil. E a Unimed era muito mais do que um patrocinador, a Unimed era um parceiro do Fluminense, mas eu posso interferia até segredo? mesmo na vida administrativa Isso, do clube. eu posso contar um segredo? Sim. Que a molecada talvez não saiba. A Unimed chegou no Fluminense em 99. Quando ela chegou no Fluminense em 99, ela era considerada um patrocínio pequeno. Ela não era nem top 5 no mercado que ela atuava, que era de plano de saúde. Entendeu? A Unimed, ela serviu de chacota para o Fluminense, tão quanto esses patrocínios de varejo serviram para o Botafogo. A gente viu o que virou a Unimed, que hoje vai declarar falência, né? Mas o que ela virou depois que ela se associou com um clube de futebol da magnitude do Fluminense. Por que não o Botafogo não pode fazer isso com uma empresa de varejo? O Botafogo pode muito bem, o Botafogo tem público, tem camisa, tem história para alavancar, tem marca para alavancar. Sim, daí eu não acho que seja só pela associação da marca dela com o Fluminense, mas isso também é claro que conta, né? A Unimed cresceu por outros motivos também, mas ainda assim contou, ajudou. Não, ajudou demais, porque a Unimed, vamos ser sinceros, a Unimed antes do Fluminense era uma coisa regional e mal ainda regional, com domínio, não tinha domínio nenhum no mercado regional que ela atuava. Depois se expandiu, aí teve Unimed em vários estados e etc. São cooperativas, né? Exatamente. E aí no mais, o Botafogo pode fazer a mesma coisa. Ele não deve se sujeitar a falar, não vou atuar com esse tipo de mercado por causa que isso gera galhofa, gera piada e tal. A Unimed gerava porque realmente, piada. Além de empobrecer o uniforme, deixar o uniforme mais feio, né? Dizendo assim, da maneira mais direta. Além disso... Tem que tomar cuidado com isso. Botar o negócio lá, vamos dizer aqui, loja tal de varejo, botar celular, smartphone a R$400. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. Desmerecedor. Não, isso que eu tô te falando, tem que tomar cuidado com isso. Não é errado você aceitar patrocínio de varejo, mas não pode ser em qualquer termo. Tem que ter um respeito à camisa. Entendeu? Com certeza, mas o Botafogo precisa vai dar tirar estima, a corda do pescoço, realmente. Mas ele pode negociar. Olha, gente, vamos fazer aqui um negócio de varejo, mas não precisa também ser uma coisa que fique muito... Porque isso também pega mal pro Botafogo, vai pegar mal pra marca de vocês. Porque se a gente for piada, vocês vão ser piada.
Tem que ter um trabalho publicitário que não cabe a mim fazer. Muito bem, até porque a gente não tem nem informação para isso, né? Mas enfim, a questão é chegar num consenso e chegar num consenso bom para que o Botafogo consiga tirar a cabeça de fora d'água na questão realmente administrativa, na questão financeira, econômica. Lucas, só para terminar a informação aqui, sabe quanto é que ficou o Vasco com a renda daquele jogo de Vasco 0, Joinville 0? Quanto foi pro Vasco? Vamos lá. Só para relembrar aqui, a renda total foi de R$1.432.035, certo? Perfeito. Quanto é que você chutaria que ficou com o Vasco da Gama? 300 mil. Você foi pessimista, hein? Você foi lá para baixo, né? Ficou mais? Ficou mais. Ainda bem. O Vasco ficou, Lucas, com R$475.221,10. Ah, muito bom. Agora você viu, o Botafogo botou a metade disso praticamente e alcançou essa marca de 400 mil. Ah, mas perdeu ali, foi 400 mil pra baixo, o Vasco foi 400 mil pra cima. Não importa, mas dá pro Botafogo fazer um trabalho. O Botafogo ele pode arrecadar bem sem botar um público gigantesco, né? É verdade, e lembrando aqui que os ingressos foram mais caros. Cadeira Sul, você vê, era R$50 com 25 a meia. Aí você vê Maracanã mais Oeste, R$120. Aí tinha ingresso pro 80, que era Oeste, enfim, setores mais caros que o ingresso do Botafogo. Pois é, e olha que o Botafogo conseguiu arrecadar o que o Vasco arrecadou praticamente falando, que é praticamente a mesma coisa, com ingresso a preço popular. E com menos gente no estádio. Exatamente. O que eu quero destacar aqui é que o Vasco teria arrecadado R$492.457,10, mas tem também as deduções de penhoras. Isso aí não dá pra fugir, né? O Botafogo também teria isso, se eu não me engano. Também teria. Então, Lucas Haddad, vamos pro intervalo rapidinho? Já devemos, já bateu 40 minutos de programa. Que coisa, hein, 41 e meio. Então hoje o programa foi só Botafogo. A gente volta com a Champions League e amanhã a gente promete que fala mais de Fluminense. Curtinho, pílulazinhas de cada um com as novidades do dia. Então, mas é porque o Botafogo joga hoje. É verdade. A gente já cansou de deixar o Botafogo por último. Como ontem, por exemplo. Exato, mas por quê? Porque ontem... Já tinha jogado sexta. Isso, exatamente. Lá atrás. Perfeito. Não foi na Série B, não foi na Série A. Enfim, Salvador Rangel, aqui no programa dos Antenados na Jogada, nós torcemos sem parar. Chama pra gente. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. E aí, você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21-99831-9076. 21-99831-9076. Vamos crescer juntos, valeu? Aquele abraço! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Muito bem, voltamos aqui com o programa dos Antenados na Jogada, que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E agora, Lucas Haddad, Salvador Rangel. Deixa eu te perguntar, Salvador, tem aquela musiquinha ainda da Champions League? Viva la Champions. Não tem mais, Salvador? Se não tem mais, não tem problema, você procura aí, porque agora o assunto é Champions League, que hoje teve o início da fase de grupos. Procede, Lucas? Procede. Muito jogo bom, muito resultado maluco. Falarei aqui todos, passando por eles. E aí a gente vai cair naquela análise, David, da Champions League desse ano. Está sendo transmitida por um canal que não tem na maioria das grades de TVs a cabo. Mas vamos lá. David, começando aqui pelos jogos da Champions League. Benfica 2, Astana 0, Galatasaray 0, Atlético de Madrid 2, Manchester City... Galatasaray do Podolski. Isso, que enfim... Furou. Furou. Enfim, vamos lá. Galatasaray 0, Atlético de Madrid 2, Manchester City 1, Juventus 2, Paris Saint-Germain 2, Malmo 0, PSV Eindhoven 2, Manchester United 1. Que isso, hein? Olha que isso, hein?
Manchester United não consegue... Lucas, que isso, cara? Com tanto investimento assim, cara. Perdeu pro PSV. Os caras estão voando e não chegam no inglês, estão bem pra caramba, e chega agora e perde pro PSV, que não é muito longe de ser aquele PSV que já foi um dia, Que né? já foi um dia dos anos 80 que foi campeão da Champions League. Até o próprio PSV que contratou Ronaldo, Romário. Dessa época aí. Só que assim, um pouco depois, né? Pouco depois. Anos depois. Aí vamos lá. o Real Madrid 4, Shakhtar Donetsk 0, Shakhtar Donetsk. Sevilla 3, Borussia Mönchengladbach 0, Wolfsburg 1, CSKA Moscou 0. CSKA. Olha ele aí, ó. Olha a musiquinha de beleza. Salvador não ia decepcionar alguém? Não ia decepcionar ninguém. Nunca Mais. decepciona. É bom pra Dedéu, mais do que bom. Olha só, Lucas, Sim. desses destaques aí desses jogos, E tiveram gols. agora da Série B, né? Isso. Chega a Champions League por hoje. Olha o Macaé empatando. Bragantino 2, Macaé 2. Ceará 2, Bahia 2. Começou o CRB 0, América Mineiro 0, Criciúma 0, Sampaio Corrêa 0. Ih, Sampaio Corrêa. Luverdense 0, Paraná Clube 0, Náutico e Atlético Goianiense o mesmo placar, Paysandu e ABC, Vitória e Mogi Mirim, Tudo 0 a 0, já começaram. Volta pra Champions League porque eu vou te mostrar, eu vou te dizer qual é o resultado que mais me surpreendeu aí. Diga lá. Pra mim me surpreenderam, como eu já falei, a derrota do Manchester United pro PSV, por mais que seja fase de grupo, começo assim e tal, fora de me casa. surpreendeu, fora de casa, e me surpreendeu mais ainda, Lucas, a derrota do Manchester City pra Juventus, porque o Manchester City é outro time desses milionários agora do grupo Juventus árabe tá da esfacelada, Etihad, né? e a Juventus esfacelada, exatamente, a Juventus com o Pogba de camisa 10, que ganhou a camisa 10 depois da saída do Pirlo, perfeito, e também do Tevez. E Lucas, e a Juventus ganhou fora de casa. Ganhou lá no Etihad Stadium. Sabe o que vão dizer os antigos? O quê? Camisa. Será? Camisa. Vão dizer isso. A Juve, lá vem que a senhora. Porque é uma eterna discussão, isso é coisa interessante. Ué, mas olha, David. Até onde vale a camisa? Existe isso de camisa ou não existe? Existe sim. Porque dizem os marqueteiros do futebol que fala camisa balela, esse discurso de camisa balela, ganha e vai ser campeão, vai ser aquilo lá, o quê? Quem tem mais dinheiro. Não, dinheiro ajuda, mas o dinheiro primeiro constrói a camisa, para depois construir a glória. O Chelsea foi assim. O Chelsea teve que bater muito na trave, teve que construir muito estofo, muita história, jogos perdidos, jogos ganhos. Aí, opa, agora sim eu já tenho aqui um acervo de história, eu já faço parte de algo grande no futebol, para ir ganhar a primeira Champions League dele. Não é assim do nada que se ganha, entendeu? E o Manchester City tá nessa toada. O Manchester City, ele pode fazer o que for na Premier League, mas na Champions League, amigo, ele vira gatinho, vira bicho pequeno. Impressionante, né? E David, uma coisa que eu tava reclamando... Ano passado foi eliminado... Ano passado não, esse ano. Temporada passada que, enfim, muda a temporada, mas o ano é o mesmo, né? Porque Isso. começa no meio do ano. Mas esse ano, na temporada passada, foi eliminado pelo Barcelona, assim, 2 sapecas, assim, não teve nem Como se fosse chance. qualquer time, né? É. Se fosse Barcelona e, sei lá, um time pequeno. Olaria. Isso. E uma coisa interessante, David, que a reclamação de que a Champions League, que a gente perdeu esse jogaço, muita gente nos grupos de WhatsApp, no Facebook, reclamando que não podem ver a Champions League porque ela só está passando no Esporte Interativo. Esporte Interativo, canal ao qual a maioria das redes de TV a cabo, né, as empresas, as companhias de TV a cabo, não cederam espaço. Não, porque é um E canal quem tinha- muito mais web do que ainda, e pela parabólica também, mas é um canal muito mais web do que um canal literalmente a cabo, né? E quem tinha, por exemplo, tinha... Você precisa assinar pra ver. Pois é, e tinham companhias de TV a cabo que tinham e tiraram o Esporte Interativo. Entendeu? Uma aí que tem nome de telefonia, né? Que a gente pode... que é o afirmativo, uma coisa que é muito clara. Ela tirou. Ela Muito tinha claro, muito o escuro, Esporte Interativo. diferente de escuro, né? Exatamente, aquela companhia que é diferente de escuro. O oposto. Exato. Ela tirou o Esporte Interativo. Hoje só quem tem é a outra rival dela, que é o sinônimo de Olá. Ah, entendi. Olá TV. Essas companhias aí de Só ela telefone que tem. agora tem Ela televisão. Isso, ela tem o Esporte Interativo. E aí o pessoal reclamando, em pleno século XXI a gente não... As principais não tem. Pois é, não tem. As maiores não tem. Não tem. E aí isso aí mostra, sabe o que, David? O que mostra? Que na Europa, quando você vai vender... Isso aí eu falei isso para as pessoas. Eu falei, ó, isso é a prova que lá o futebol é levado a sério. Porque lá, quem consome, quem compra o direito, não é quem tem conluio, não é quem tem
como eu posso dizer, esqueminha. É quem dá mais dinheiro. Lá eles dão valor ao produto deles. Diferentemente do Brasil, que vende sua liga, os clubes negociam sua cota de televisão com a mesma emissora sempre, mesmo que ela pague mixaria comparável com outras propostas. Entendeu? Já houveram rivais dessa emissora aí, que a gente sabe muito bem que faz plim-plim, que ofereceram mais de cota de TV para clubes do Brasil, para ter direito sobre os jogos desses clubes. Eles disseram não. Entendeu? Então, porque lá envolve muita coisa, né? Envolve o Clube dos 13, envolve um contrato. Acabou. Envolve um contrato. O André Sanches disse: detonei porque eu me dá um estádio. Vou negociar separado porque. O André Sanches disse isso. Sabe quem revelou isso? O Alexandre Calil. Falou: não, o André, eu tô aqui acabando com o Clube dos 13, eu vou detonar isso aqui, porque me prometeram um estádio. Entendeu? Eu não vou chegar e lutar por interesse de 13 clubes. Sendo que prometeram pra mim o estádio se eu fechar. 13 não, já eram mais, né? Apesar de ter no nome do Clube dos 13, já eram mais. Até o Sport já fazia parte do Clube dos 13. Perfeito. Eu não vou lutar por esses clubes pra dividir cota, né? Igualmente, como era no passado, pra botar um preço maior. Eu não vou fazer isso se me prometeram. Se a empresa que fez um lobby a favor do meu estádio, né? Pra Copa do Mundo e tal. Se essa empresa me ajudou, por que eu vou trair ela? Não vou fazer isso por causa de vocês. O Calil revelou isso numa entrevista, sabe qual? No Bola da Vez. Falou: não, vou detonar o Clube dos 13 porque eu vou ganhar um estádio. Então, assim, lá não tem isso, filho. Lá não tem isso. Lá é o seguinte: pagou mais, quem tá querendo batalhar leva. Essa politicagem da Copa do Mundo aqui no Brasil, quando o São Paulo perdeu o direito de ser. Exatamente isso. Né, perdeu o direito de sediar. Isso foi até a disputa da presidência, a votação para presidente do Clube dos 13, quando o candidato da CBF era o Kleber Leite. Lembra disso? E o candidato. Fábio Koff, né? A reeleição do Clube dos 13 era o Fábio Koff, enfim, dos clubes. Aí quando o Kleber Leite não foi eleito, o São Paulo, logo, imediatamente como retaliação da CBF, perdeu o direito de ter a sede da Copa no Morumbi. Exatamente. Enfim, é politicagem total. Todo né? mundo, isso é claro. E agora nesse meu é a mesma coisa, o pessoal reclamando. E aí teve gente que me falar: eu não acredito que em pleno século XXI, a única TV que tem o direito de transmitir Champions League esteja sendo boicotada e sabotada por essas companhias de TV a cabo, que fazem parte de um monopólio. A gente sabe muito bem a quem pertence esse monopólio das TV a cabo. Falei: meu filho, eu volto aqui a dizer, a gente acusa muito a Igreja Católica de ser Idade das Trevas. Idade das Trevas é hoje. Nunca a informação, nunca a tecnologia e nunca a ciência foram tão manipuladas, nunca elas foram tão conduzidas por interesses de poucos do que hoje. Nunca antes, entendeu? Então, assim, isso serve para mostrar como o futebol explica o mundo, né? O futebol não é mero objeto de 22 homens correndo atrás de uma esfera. Futebol explica o mundo. Futebol move paixões, move dinheiro e mostra como sobrevivem certos monopólios midiáticos, tá? Então, vamos falar aqui, desde quando o Esporte Interativo foi comprado pelo grupo Turner, ele passou a ficar poderoso e começou a adquirir direitos exclusivos de vários campeonatos, inclusive da Champions League, que é o principal campeonato do mundo entre clubes, né? Exato. E aí a ESPN, ele já detinha, mas ganhou a exclusividade disso. Os canais ESPN que tinham transmissão também, tinham direito e perderam. E aí todo mundo tem ESPN, ou pelo menos muita gente tem. Né, nos canais, enfim, tem todas. Depende do plano, mas em todas as companhias de TV por assinatura, você pode contratar ali dentro da sua TV por assinatura. Enfim, hoje não é assim com o Esporte Interativo. Não, o Esporte Interativo nem opção tem. Você não pode nem falar: não, eu pago mais. Tipo, pra usar outra aqui, a Band Esportes, ela tem todas, mas todas você tem que pagar um extra por ela. Né? Mas aí, fora a questão de cabo de TV, é aquilo que eu falei, o Esporte Interativo, ele está disponível. Se eu quiser assinar o Esporte Interativo e não tiver TV a cabo, por exemplo, na minha casa, eu posso assinar só o Esporte Interativo, mas eu preciso ter internet. E no mínimo preciso ter uma internet de qualidade. Ou seja, no Brasil ainda não pegou, né? Não pegou, né? David, a gente tá fazendo um programa agora. Quantas vezes a gente ficava aqui cutucando um outro falando: caiu a internet, não caiu e tal? Eu posso entrar na informação? A internet que pertence também à empresa de televisão a cabo. Pois é. Então é muito engraçado isso. Pra mostrar pra vocês. Você tá reclamando que você não teve acesso a um jogo de futebol? Eu digo pra você que uma coisa: você não tem acesso a muita coisa que não é do interesse, por exemplo, de certos cartéis. Então, o futebol explica o mundo, mostra exatamente que um pequeno grupo pode muito bem sabotar, boicotar o que eles bem entenderem, nada acontece, e quem perde é o cidadão que quer desfrutar de algo e não tem acesso.
nem que seja um mísero Mas isso vai acontecer, campeonato. isso vai acontecer, né? Não é possível que o esporte interativo não entre, pelo menos nas maiores empresas David, eu de não TV duvido aberta, nada. TV a cabo, porque Não duvido. como é que filho. vai ficar sem, como é que o amante do futebol da Champions, que não é qualquer campeonato, é a Champions Não, é a League. Champions League. Exato. Entendeu? E isso mostra que a própria UEFA ela não tá ligando para conluio, ela vende para quem quiser pagar mais, que é o correto, porque isso é valorizar seu produto, isso é levar a sério o seu produto. Entendeu? Os clubes do Brasil, quando eles preferem receber menos, mas para não sair da esfera de poder de uma emissora aí do Plim Plim, eles estão dizendo assim, ó, meu produto não vale nada, o que vale é como essa empresa fala de mim. Mas será que teria alguma emissora que ofereceria mais? Já teve. A de um bispo aí ofereceu mais. Mas assim, aí quando chega para oferecer, a Globo triplica e duplica, enfim. Não acontece. Não acontece Já aconteceram de não aceitarem porque, enfim, não é bom brigar com ela. É mesmo, né? Ela pode queimar minha imagem. Porque realmente aí não a faz gente sentido, entende, né? a gente entende. O que eu sei de fato é que não pode vender. Por exemplo, eu sou o Vasco da Gama, eu quero vender meus jogos para Record, por exemplo. Não pode. Tem que vender o pacote inteiro de todos os clubes. Aí tem TV aberta, TV fechada, internet, dispositivos móveis, tudo isso, né? Esse conteúdo, essa venda de conteúdo que é a propriedade intelectual de cada clube, né? Perfeito. Enfim, agora, isso não pode, mas o todo, por exemplo, se a Record quer pagar mais do que a Globo, acho muito difícil o pacote que eles não aceitem. Eu lembro do Silvio Santos falando isso. Eu lembro do Silvio Santos dando uma entrevista sobre isso. Que ele tentou realmente trazer alguma coisa do futebol pro SBT, mas é impossível competir com a Globo. É impossível. E nesse quesito que eu falo que é impossível competir com a Globo, não quer dizer que não é financeiramente não, David. Ele se refere a exatamente isso, da manipulação de informação. O medo que os clubes têm da Globo não é porque ela paga dinheiro, pra gente destacar logo aqui o nome das coisas, né? O medo que o pessoal tem da Globo é de ficar mal visto, da Globo começar... Tipo o que aconteceu com o Eurico Miranda. Eurico Miranda não é flor que se cheire, mas foi perseguido pela Globo. Vê se ele brinca hoje com o Globo. Vê se ele proíbe, vê se ele bota SBT em camisa do Vasco. Não bota. Por quê? Porque a Globo vai atrás, filho. A Globo vai atrás, a Globo faz lobby, a Globo tem influência, ela pode muito bem influenciar em decisões de STJD, ela pode manipular a opinião pública. A Globo representa, isso que o Silvio Santos quer dizer, não foi só... uma coisa está atrelada à outra também, né? Não é só o fato de, é porque a Globo tem mais dinheiro. A Globo tem mais dinheiro também porque ela tem influência, exatamente. Ela representa praticamente todo o território nacional em termos de audiência. É muita coisa que a Globo representa de manipulação, não de querer manipular, mas de influência mesmo, de formação de opinião, de audiência, né? Perfeito. É muita assim, coisa. É um simples exemplo. Quando a Olimpíada não está na Globo, quando a Olimpíada foi comprada pela Record, por exemplo... Ela não tá nem aí. Não, a Globo não tá nem aí. direito. Sim, nem transmite direito, até porque não pode. Mas enfim, as pessoas é como se não tivesse Olimpíada. Ela não toca no assunto. As pessoas elas não comentam da mesma forma porque não está na Globo, está na Record, entendeu? Como se não houvesse, como se fosse menos Você importante. quer ver um exemplo maior? Sim. A Globo só fala dela, pô. Pra terminar isso, a gente tá aqui conversando de mídia. Você pega aqui os programas da Globo, parece que novela, teatro e música, ou enfim, artista, só existe na Globo pra Globo. Isso é verdade. Você vê, programa da RTV. Não paga pau pra ninguém, né? TV Fama. Na moral pra ninguém. TV Fama, de Rede TV. Eles falam de artista da Globo, da Record, eles falam do artista que fez novela não sei aonde. A Globo só fala dela. Só existe ela. Não existe, se o cara é ator de Record, se o cara é ator de SBT, o cara não existe. Só fala dela. Mesma coisa com o evento esportivo. Se ela não detém o direito, aquele evento não existe. Tá entendendo? Mas com certeza se deve... É tudo uma bola de neve, né? Mas é porque é um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo. Exatamente. E aí, meu amigo, vai aguentar, né? E Fazer aí, o quê? você quer ver uma coisa? Eu digo pra você, Flamengo e Corinthians poderiam ganhar muito... porque Flamengo e Corinthians ganham uma cota enorme. Poderiam ganhar uma cota Vão gigantesca. passar para 170 milhões ano Pois que vem. poderia ganhar uma cota gigantescamente maior, quase o dobro, pra não falar a verdade, se não o triplo, se fechassem com outra. Mas não fecham por... a gente depende de toda uma mídia a favor e tudo mais. Não é só interesse financeiro, é interesse de lobby a favor. Esse é um assunto muito interessante que eu não tô tão embasado assim. Eu queria até ouvir opiniões de especialistas, de gente que
estar mais por dentro do assunto sobre isso, porque realmente é muito interessante. É, O que as não, pessoas, é o que muito. os caras que vivem ali naquele ambiente, enfim, O cara que dirigente, lida com futebol direto, que exato, o cara que negocia tá isso. lá, que tá negociando isso, o que um cara desse tem a dizer sobre A gente isso? pode ir atrás disso. Eu acho muito interessante, sim. A gente podia, assim, fazer um programa até especial só disso, né? Perfeito. Dá pra fazer vários até, mas fazer um seria excepcional. Sempre pega um desses aí, ou pega dois, traz aqui, né? Dá o microfone pra cada um e vamos debater isso. Lucas, temos quanto tempo de programa já? Ih, a gente já tá chegando aqui no final, já bateu 1 hora. 1 hora. Salvador, último intervalo então e voltamos com os destaques finais aqui no programa dos Antenados na Jogada. Torcemos sem parar com esse tema de Champions League. Fica ainda mais bonito, Não, não? porque Vasco, Flamengo e Fluminense a gente bota mais pra amanhã, que é dia de jogo. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Boa noite, boa noite. Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Muito bem, voltamos e vamos direto aos destaques finais. Aliás, antes dos destaques finais, tem palpite hoje, porque joga o Fogão. Você botou o BG... Não, né, Salvador? Ah, entendi. Então, vamos primeiro a palpites, porque tem hoje Botafogo e Oeste de Itápolis. Então, Lucas Haddad, seu palpite para esse jogo que acontece daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Meu irmão, Fogão tá embalado, vou botar aí 3-0, o placar se repete. E aí pode vir Oeste, Sul, Leste, Norte, que é com Botafogo em casa, 3-0. Oeste, Sul, Leste, Norte, você falou todos os setores do Engenhão. Não, pode vir a região inteira, pode vir Nordeste, Noroeste, Sudeste, Oeste, o que for. É o Botafogo hoje. Pode vir de todos lá, pode vir todo mundo. Pode todo, vem que tem. Vem que... E aí, Salvador? E o placar? Botafogo 2-0. Então, o Lucas Haddad apostou 3-0. O Salvador Rangel 2-0. O David Sharp, o comentarista que não perde o charme, que está no Sul, no Leste, no Oeste, onde for. Na internet estamos em todos os lugares, todos nós. Não tem fronteiras. Não tem. Vamos lá. Até que tem, sabia? Por exemplo, quando os nossos vídeos do YouTube eram censurados por alguma música, em algum país ele pode ser censurado e em algum país não, sabia? É verdade. Então a internet, Na quem Coreia, acha que não tem fronteiras, na tem Coreia do fronteiras Norte sim. ninguém vai ouvir a gente. Na Venezuela talvez, em Cuba não sei. Exato. Ou em Cuba acho que hoje já houve. Sim. Já ouve, será? Acho que sim. Então vamos lá, David Sharp, seu palpite para Botafogo Oeste. 4-1. Olha, 4-1. abriu aí, botou mesmo para extrapolar. Abriu a caixa de gols, né? Então, Caixa de ótimo. ferramentas, a caixa de gols. Salvador, destaques finais. E vamos com ele, logo com quem? É um só, não são dois. É o Lucas Haddad, o comentarista da verdade. David, meu destaque final vai pro torcedor que invadiu o campo lá nas Laranjeiras. Clima pesado no Fluminense. O Fluminense que chegou de viagem da derrota pro Sport foi hostilizado no aeroporto, xingaram o Fred, disseram que o Fluminense precisa mais do Fred. Fred, vai pra aquele lugar, meu Fluminense não precisa de você. O Fred, aliás, foi até... Teve até um clima hostil, não sei se foi ameaçado, mas foi, enfim, muito vaiado, criticado, hostilizado, muito bem, muito obrigado. No aeroporto, no desembarque, como se o Fred agora... Que isso, gente? O Fred agora é o culpado de quê? E olha que engraçado é que de fato o Fred não joga, né? Ele tem jogado pouco. Horário, no mesmo momento, o Fred saiu o Gum atrás. Xinga o Gum, gente, não xinga o Tô brincando. Olha, vamos lá. Não dá ideia. E aí, hoje também o torcedor invadiu um campo, né? Ele foi contido pelo Marcão. Ah, mas ele invadiu o quê? Pra abraçar os jogadores, pra pedir autógrafo? Não, invadiu pra querer quebrar os caras. E o Marcão foi lá, conteve ele. Depois os seguranças chegaram. E não foi só ele que tentou invadir o campo não, David. Muita gente ali, alguns ali tentaram invadir o campo das Laranjeiras.
E os seguranças tiveram muito trabalho hoje no treino do Fluminense. Marcão, volantão, cabeça de área, Cincão porradão. Porrador, exatamente. Ele que conteve o torcedor ali. Ele continha o centroavante, os meias de ligação, não Hoje sei o que. Hoje ele contém os torcedores. Hoje ele contém os E torcedores. aí depois, sempre contendo alguém, né? O torcedor ficou mais calmo, chegou a cumprimentar os atletas, saiu abraçado com o Marcão e tal, deixa disso. Marcão que era um símbolo, né, daquele Fluminense que foi resgatado das trevas. E tudo ficou por isso. Mas isso foi paralelamente, teve outros torcedores que também tentaram invadir o gramado, amigo. Eles não conseguiram, os seguranças deram conta, né? Mas deram trabalho. David Sharp, seus destaques finais, por favor. Olha só, Lucas Haddad no Flamengo, que a gente não falou de Flamengo hoje. O Oswaldo de Oliveira, Lucas, ele fez uma atividade tática com Alan Patrick e com Ederson no mesmo time, hein? No time titular. Ótimo. Tinha que ser, né? Ótimo. Vai botar cara bom no banco? Exatamente. Se tá rendendo, bota, filho. Se um já dá passe pra caramba, já mete gol, os dois ainda vão se ajudar mais. Lembrando que o Ederson deu assistência pro último gol do Flamengo, né? Teve gol. Teve gol de quem? Criciúma 0, Sampaio Correia 1. Ih, comemora! Beleza, Canta garoto. aí, Bonita querida. Deixa a gente chegar. Ixi, Maria. Time de escola, maior torcida da tradição em futebol. Segura. Vambora, Sampaio. Olha só, se alguém quiser procurar Lucas Haddad no Sport TV, tem no YouTube, procura, você vai ver um gordinho assim com uma carinha lisa, que não tinha mais essa barba hoje. Vai falando, o Sampaio é o maior clube do Nordeste, vai aparecer. Representa o Maranhão, vírgula, a Jamaica. Enfim, é efeito do álcool. Eixa, David Sharp. Lucas, então, em trabalho com reservas, o técnico dá indícios, né? O Oswaldo deu indícios de posicionamento da dupla no campo. Parte dos titulares realizou trabalho recreativo. Sheik e Guerreiro são vetados. Não vai ser dessa vez que Sheik e Guerreiro voltam. E sabe de uma coisa boa, Lucas? Diga. Vai lotar. O Flamengo vendeu o mando de campo lá pro Mané Garrincha, né? Pra empresa até do Rui Cabeção. Do Rony, perdão. Rui Cabeção, do Rony. Que é Rui, os dois são carecas, né? Mas é do R, começa por R. Mas a diferença de cabeça de um pro outro... É maior. Do crânio, não vou falar do crânio. Do crânio. De crânio é gigante. Mas é R, Rui, Rony, enfim. Mas é do Rony, que era jogador do Fluminense, jogou no Flamengo também. Enfim, ele comprou, tem uma empresa de marketing esportivo, levou o jogo pra lá. Jogo com ingresso mais barato, R$100, tá? E aí já vendeu 40 mil ingressos, Lucas. Maravilhoso. Antecipadamente. O Flamengo levou nesse jogo... Aí? O que é? O Flamengo vendeu por quanto? 1 milhão. Tá justo. Tá justo? Tá bom? Tá justo, tá bom. O Rony vai ter o retorno dele. Vai ter bastante. Vai ter e o próprio Flamengo também. É verdade. Então, promessa de jogo que vai lotar sem Guerreiro e sem Sheik, mas quem sabe com Alan Patrick e Ederson no meio de campo. David, é o Mengão que falaremos aqui. amanhã. É muito jogo ao mesmo tempo, detalhadamente. bom pra Dedéu. Diga, Salvador Rangel, que é bom pra Dedéu. Vitória 2, Mogi Mirim 0, Paysandu 1, ABC de Natal 1. Muito bem, muito bem. Esse negócio de gol, assim, ao vivo, quando a gente tá ao vivo, que é mais importante. É que se dane, né? Exatamente. Vai todo saber mundo o resultado já mesmo. sabe o resultado do Sampaio, né? Quando esse jogo acabar, vocês vão ver aqui eu comemorando de forma idiota. Se o Sampaio perder, vocês vão fazer chacota. É o hábito da São Gonçalo FM, né? Ainda, né? Enfim, voltará em breve, né? Voltará em breve, sem ser São Gonçalo Sport Show. Chega. Exatamente. Deus quiser. Lucas Haddad, o comentarista da verdade, Salvador Rangel, o operador que é bom, muito mais do que bom pra Dedéu. Muito obrigado, Salvador. Torça pelo Botafogo hoje, hein, Salvador? Você tricolou uma torça hoje, o Botafogo tem que se distanciar nessa liderança aí. Lucas, valeu, vamos embora, valeu galera. Aqui no programa você não perde nada, a gente fala de tudo, não tem papas na língua pra nada e você pode participar com a gente pelo WhatsApp, pela página do Facebook. E amanhã voltamos com mais um programa dos Antenados na Jogada, porque nós torcemos sem parar e nós nunca paramos nem de torcer e nem de nada. Valeu, um abraço, tchau, tchau e até mais. Valeu, gente. Até mais. Até amanhã. I might be anyone, a lone fool